Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Clinicando, hoje com o tema História da Doença Atual. Uma produção Imagos Film Production. Canal Clinicando. Apresentação Caetano Baptista Neto. Série Anamnese. História da Doença Atual. Pois é, pessoal, esse item ele também faz parte da série da anamnese e ele tem como importância você saber tudo o que se passou com o paciente em relação à queixa principal dele. Ou seja, eu quero saber nesse item sobre o problema principal dele, que nós já falamos sobre isso no outro vídeo, que está descrito no link. E agora nós vamos falar, a partir do momento que a gente já tem informação da qual é a queixa principal dele e a duração, a gente agora vai entender qual é o curso que aquela doença, qual é a história daquela doença atual que o paciente se apresenta, né? Então é ali que o paciente vai relatar sobre o que ele fez, né, a partir do sintoma que ele teve ou não. Vamos dizer que apareceu uma ferida na boca e eu quero saber o que ele fez, como foi essa ferida, ela começou de repente, ela evoluiu, ela cresceu, ela diminuiu com o tempo até ele chegar na consulta, ele passou algum medicamento, alguma pomada, tomou algum remédio, sentiu alguma coisa, teve alguma febre. Então todas essas informações, essa historinha de evolução da queixa principal dele, ele vai relatar nesse item da história da doença atual. A história da doença atual se refere à queixa principal dele, não à história de saúde dele geral, né? Então nesse item a gente tem que conduzir a entrevista, conduzir a anamnese, de forma com que ele se lembre ou ele relate tudo aquilo que ele fez e qual é a evolução da queixa principal dele no período até a consulta, né? Até o momento presente da consulta. Então isso se faz necessário para a gente começar a interpretar a doença que ele tem. Lembrando que quando você for montar suas hipóteses de diagnóstico, esses dados na anamnese são muito importantes para você começar a elencar as doenças possíveis que ele pode estar apresentando, né? Então é de suma importância que você se dedique nesse item para saber os detalhes sobre aquela lesão. Muitas vezes o paciente vem para a consulta falando, olha, eu tive uma lesão há um mês, aconteceu assim, ela evoluiu de tal forma, usei tal remédio e agora eu estou aqui, mas ela já sumiu. Então isso é importante também para fechar o seu diagnóstico, para você usar isso como instrumento, como ferramenta, para você fechar o seu diagnóstico, né? E mesmo que a doença até tenha piorado, tenha mudado, né, de forma, isso também é importante, ele vai relatar isso nesse item. Então tudo que você conseguir extrair de informação sobre a história da doença que ele está tendo, da queixa principal dele, vai servir de dados para você interpretar o problema dele. Então esse item, ele é muito importante, dedique-se a ele e deixe o paciente bem à vontade, por isso que eu gosto de anamnese aberta, deixe ele bem à vontade para ele falando tudo sobre aquela lesão, lembrando que uma história da doença atual, a história tem um começo, meio e fim, o fim seria até o momento presente da consulta, então você tem que saber tudo que se passou nesse decorrer do tempo, né? E ajudar o paciente a se lembrar de alguma coisa, né? Se ele usou medicação, qual a posologia que ele usou, se a lesão mudou de tamanho, mudou de forma, mudou de lugar, tudo isso você vai ajudando ele a lembrar se tem alguma coisa. Às vezes a história é pobre, a história da doença atual, que você consegue em uma linha resumir aquela alteração que ele teve, né? Pode acontecer isso também, mas procure sempre saber e cutucar o paciente para que ele te informe mais dados para depois você saber o que fazer com esses dados, né? Então sobre esse item, eu acho que a gente comentou o básico dele. Se você ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo, faça suas perguntas, a gente vai respondendo. Num primeiro momento, para o vídeo não ficar grande, vamos encerrar por aqui e continuar os outros itens na anamnese nos outros vídeos que vão vir por aí, ok? Então muito obrigado pela atenção, se achou útil, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sino para receber notificação de novos vídeos que a gente vai produzindo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo.